Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guide Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar de um hook aqui, tá pessoal? Bem falado, tá? E bem complexo, tá? A gente vai trabalhar aqui hoje com o Use Reducer, tá? Pessoal, o Use Reducer, tá? Ele é nativo do React, tá? E a gente trabalhando com Use Reducer aqui, dependendo do projeto, a gente não precisa mais do Redux, tá? O Redux, ele é uma lib externa, tá? A gente trabalhava com ele para gerenciamento de estado. O Use Reducer, ele veio então resolver esses problemas, tá? Pra gente não precisar usar o Redux, tá? Então ele faz aí 90%, tá? Do Redux, tá? Então, o Use Reducer, pessoal, a gente trabalha com ele para gerenciamento de estado. Ele é semelhante ao Use State, tá? Mas a gente usa o Use Reducer quando a gente tem que trabalhar com estados complexos, tá? Ou estados muito aninhados, tá bom? Então, o Use Reducer, ele vai nos auxiliar nessa parte, tá? Sem precisar também, tá, pessoal, da gente usar vários states. Ou seja, o Use Reducer, a gente cria um único estado, tá? Um único estado e apenas atribui esse estado a algumas ações, tá? Então, esse estado vai mudar com algumas ações, tá? A gente vai ver isso aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa importar ele, tá? Porque ele é nativo do React. Então a gente não precisa instalar nada, tá? Ele é nativo do React. Então vamos lá. Import. A gente usa assim, o Reduce, isso. A gente usa ele aqui. Frisar um pouquinho aqui. Vamos entender o seguinte. Imagine que você quer um estado para name, um estado para... Imagina um estado para usuário, tá? Onde vai ter o nome, vai ter o sobrenome, a idade, a senha, tá? E etc, tá? Então a gente precisaria fazer com o use state, a gente ia ter que criar um estado, tá? Para cada ação dessa daí, ou seja, para name, para e-mail, a gente ia ter que criar um estado. Imagine. Então imagine que você tem aqui um name, tá? ,7 name, tá? Então você teria que ter um estado. Você teria, pessoal, que ter um estado para cada ação dessa, né? No caso, para nome, para e-mail. Então você teria que fazer, imagine que aqui tem nome, sobrenome, idade, tá? Então você teria que usar aqui, já levou aqui 3 estados, tá? Beleza, o Use Reducer, a gente não precisa fazer isso, tá? Então, o Use Reducer, tá? Ele recebe 2 parâmetros, tá? Que é o estado atual, tá? Que a gente vai ver aqui agora, e uma ação, tá? Essa ação, através dessa ação que a gente vai conseguir alterar nosso estado. Então vamos fazer aqui, ó. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai ter que criar um estado inicial, tá? Igualmente o Use State, ele começa também com o estado inicial, tá? Então o Use Reducer, ele precisa também. Então vamos lá, vamos colocar vamos criar aqui, ó, uma const, tá? Vamos colocar initial state, tá? Vamos colocar assim. E aqui a gente vai trabalhar com objeto, tá, pessoal? Eu vou colocar um name, eu vou colocar aqui meu nome, eu vou colocar aqui também uma idade, tá? Vou colocar 29. Ok, a gente criou aqui, pessoal, um objeto, tá? É um objeto, onde esse objeto tem uma propriedade name e uma propriedade age. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente criou aqui o nosso objeto, ou seja, o nosso estado inicial, que vai ser um objeto, tá? Então, a gente precisa, pessoal, criar uma função, que é essa função que vai receber os 2 parâmetros, vai receber o estado atual, tá? E vai receber a ação. A gente vai explicar isso aqui no final, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente vai criar uma função. Eu vou criar uma função normal mesmo assim, pessoal, tá? Sem ser arrow function, tá? Pra deixar bem mais legal, tá? Beleza, então eu vou criar uma função aqui, reducer, tá? Eu vou colocar o nome de reducer, tá? Ok. Então essa função, ela vai receber 2 parâmetros. Ela vai receber o estado inicial, tá? State. Você pode colocar aqui, pessoal, não é obrigatoriamente você colocar só state. Você coloca o nome que você quiser, tá? Então, state. E eu vou colocar aqui action. Tá, como essa aula aqui, pessoal, é uma aula... A gente não vai aprofundar muito, tá? Porque se a gente for aprofundar muito aqui no Use Reducer, a gente ia levar bastante hora aqui, tá? Beleza. Então, eu criei a minha função, tá, pessoal? E essa função, quando ela for chamada, ela vai receber como parâmetro o state e a action. Que o state que ela vai receber é esse estado aqui, ó, tá? Mas a gente vai ver isso aqui, tá? Não se preocupe com isso agora. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora sim a gente vai criar o nosso reducer. Então como é que a gente faz? Ele é semelhante, pessoal, ao state, tá? É quase a mesma coisinha, tá? Apenas que ele vai ter mais algo diferente, tá? Então aqui a gente coloca o nosso state, tá? Nosso state. Em vez da gente colocar o set state, a gente vai colocar um dispatch.
Ou seja, o dispatch, ele é como se fosse uma função, tá? Na verdade, ele é uma função, ele é um método. Ele é um método que vai alterar o nosso estado, tá? Então, ele vai receber use reducer, tá? Lembra, é semelhante a sintaxe assim do use state, né? Só que aqui tem uma parada. É aqui que ele vai receber, pessoal, a chamada da minha função, né? Nesse caso, é ele que vai chamar essa função, tá? Quando for disparado o dispatch, tá? Então, aqui a gente passa o nosso reducer, aqui, ó, a gente passa o nosso reducer, tá? Receber também o nosso estado inicial. Qual é o nosso estado inicial? É o initial state, que tem um objeto, onde o estado inicial é Francis e name, e age, na verdade, né? Então, initial state. Então, significa que esse estado aqui agora está sendo aqui, ó, porque o meu objeto aqui, ó, está sendo aqui dentro, chamado aqui dentro. Beleza. Tá? Então, beleza, a gente criou aqui o nosso use reduce. Qual é a sacada aqui, pessoal? Como eu criei o estado inicial aqui, ó, e ele está sendo chamado aqui dentro da minha função use reduce. Então, esse estado, ele está aqui dentro de state aqui, ó, tá? Então, significa que esse state aqui, ele tem esse estado inicial, que tem um name e tem um age, tá bom? Então, até aí tudo bem. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui agora, pessoal, tá? A gente vai trabalhar com switch, tá? Ou seja, o switch, ele é semelhante o if e else, tá? Esse switch aqui que ele vai verificar qual o nosso tipo de ação, tá? Então, a gente faz assim, ó, switch, tá? Aqui, eu vou pegar action, eu vou explicar isso aqui, tá, pessoal? Bem legal pra vocês. Ponto type, ok. Isso. Agora aqui é onde vem a sacada, pessoal. Deixa eu abrir aqui que eu fechei. Ok. Deixa eu fechar minha função. Pessoal, só lembrando, deixa eu apagar isso aqui. Agora, pessoal, o que é que acontece? Qual é a sacada aqui? Ó, esse dispatch, ele é um método que quando ele é chamado, quando ele é executado, tá? Ele vai executar essa função reducer. Esse dispatch, ele vai receber argumentos, tá? Mas é quando a gente colocar alguma ação. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui um button, ok? Eu vou colocar aqui mudar nome, que é a função que a gente vai usar aqui, tá? Como exemplo, nome, mudar nome. Quando eu clicar nesse botão, ele vai mudar o meu nome, o nome que tá... Pessoal, esse estilo que tá pegando aqui é o estilo do meu CSS que eu tô usando, ó. Inclusive, eu tô importando o meu CSS lá, tá? Então, tá pegando esse estilo. Eu utilizei esses botões para aparecer esse detalhe. Ok, então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar uma ação de clique, onClick, tá? Que quando eu clicar nesse onClick, eu vou chamar a minha função dispatch, tá? Eu posso usar aqui da seguinte forma, eu posso usar uma função anônima, assim, ó, tá? E aqui eu chamo o meu dispatch, e aqui eu passo o meu objeto aqui dentro. Ou então, eu posso simplesmente criar uma função, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar show name, que é mostrar nome, tá? Mostrar show name. Vamos criar essa função aqui. Eu vou criar ela aqui, ó. Vou criar ela aqui abaixo, aqui, ó, tá? Vou criar abaixo do meu use state. Deixa eu fechar meu terminal. Ok, do meu use reduce. Eu vou criar ela aqui, ó. Então, eu vou colocar function, que é uma função normal, tá? Show name. Ok. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Quando eu clicar nesse meu botão, eu vou executar essa função showName. Essa função showName, uma vez ela executada, ela vai rodar o bloco de código que tiver dentro. Então, aqui dentro, eu vou colocar o meu dispatch, tá? Ou seja, o meu dispatch é o meu método aqui, ó, tá? Esse é um método, uma função, tá? E aqui dentro eu passo um objeto. Esse objeto ele vai conter um tipo, type, e aqui eu coloco a ação, tá? Aqui eu coloco o valor, eu tenho uma propriedade e tenho um valor, na verdade, tá? Que isso aqui vai valer como ação. Aqui eu posso colocar aqui change name, eu vou colocar assim, ó. Change, underline name, tá? Vou colocar assim. Vocês vão entender isso aqui, tá, pessoal? Não se preocupe com isso aqui agora no momentinho, tá? Beleza. Eu preciso passar também, eu vou passar aqui um payload. O que é um payload? O payload é uma carga, ou seja, um novo valor que eu vou colocar no meu estado, tá? Vocês vão entender isso aqui, tá? É bem complexo, pessoal, tá? Isso é bem complexo, mas o passar do tempo vocês vão entender. Vocês podem rever a aula, tá? Que vocês vão entender isso aqui, tá? Então, aqui, eu vou colocar, eu vou até quebrar aqui pra baixo, tá, pessoal? Pra ficar mais interessante, assim, ó, tá? Beleza. Aqui, eu vou colocar um payload, ok. Esse payload, ele vai receber aqui, ó, o meu name. Que tá aqui, ó, name no meu estado aqui. Eu coloquei name, tá? Então, eu tenho que colocar aqui name também, tá? Beleza. Então, aqui... name. Eu vou colocar aqui o valor que eu quero
substituir pelo valor que já tem no meu estado. O meu estado inicial tem França, tá? Então eu vou colocar aqui Guit Web Code, tá? O nome do meu canal. Ok. Então quando eu clicar nesse botão, aqui ó, quando eu clicar nesse botão, ele vai disparar essa função, tá? Essa função aqui, ela sendo chamada, disparada, ela vai executar o que tem dentro, tá? Então eu vou executar esse método, tá? Que eu posso chamar uma função. Onde essa função, ela é executada, ela vai receber como argumento aqui, ó, tá? Eu já passei para dentro dela como argumento um objeto, tá? Então aqui é um objeto, ó, onde tem um tipo, tá? E o change name, que é o meu valor, nesse caso que é uma ação, tá? Então o que acontece? Quando eu faço isso aqui, então ela é disparada, tá? Então como ela está recebendo um objeto, tá? Então esse valor dessa função dispatch, quem vai receber é a minha função reduce, tá? Mas essa ação aqui, que está aqui dentro, tá? Quando eu clicar no botão que vai disparar, essas são as ações, vai ficar aqui no action, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um switch, é como se fosse um if. Então, eu estou dizendo, se o tipo da minha ação for, aí eu vou usar aqui o case, tá, pessoal? Case, isso aqui, pessoal, quem já viu, eu não vou entrar muito a fundo, porque isso aqui, eu tenho certeza se vocês já estão aqui no React, que vocês já passaram pela etapa de JavaScript, tá, pessoal? Porque é importante para chegar no React aqui, tá? Primeiro, aprender pelo menos o básico ali do JavaScript, para poder entender, tá, pessoal? Então, o case, ele é uma estrutura como se fosse um if, tá, pessoal? Então, aqui é a sacada. Então, eu fiz o seguinte, o meu estado inicial aqui, ó, ele já tá aqui, ó. Só que o que acontece? Quando eu chamar essa função dispatch, tá? Eu vou mudar o meu estado. Eu mudando o meu estado para quê? Com um novo valor que eu passei aqui nas minhas ações, tá? Então, cliquei no botão dispatch, vai passar aqui como argumento, vai receber como argumento um tipo e um valor, tá bom? Com payload também, ok. Então, o dispatch tá aqui, ó, meu dispatch. Então, eu chamo o meu reducer, tá? O meu dispatch é disparado, o meu reducer é disparado também. E o meu reducer recebe dois parâmetros, recebe o estado e a minha action. A minha ação vai receber esse objeto, tá? Então, a minha ação recebeu agora o objeto que foi recebido como parâmetro da função dispatch, tá? Beleza. Aí aqui eu faço uma verificação. Se o tipo da minha ação, type e action, tá? Então, o tipo, qual é o tipo? O tipo é o change name, tá? Na verdade, então tem o tipo e o valor change name. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, caso change name, tá? Change name. Então, eu faço qualquer coisa, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó, o tipo da minha ação é change name, é o type e a action. Então, a action em si, aqui, tá? E o tipo dela, ó, type, é o change name. Então, significa que o tipo da minha ação, action type, ou tipo da minha ação, é o change name, tá? Então, quando eu cliquei no botão, eu estou executando aqui uma ação change name. Aí, aqui o que é que eu faço? Eu vou retornar, tá? Return. Aqui eu vou colocar um objeto, tá? Ok? O que eu vou retornar? Perceba que o meu estado atual, ele já tem um estado, tá? Ele com dois objetos, tá? Ou com duas propriedades, na verdade, desculpa aí. Já tem o name e o age, duas propriedades com os valores. Então, França e a idade 29, tá? Só que nesse caso agora, eu vou mudar o valor, o estado. Agora o meu estado vai ter que ser alterado. Então como é que eu faço? Eu vou usar o spread operator. O spread operator, pessoal, simplesmente, spread operator quando eu vou atribuir o novo valor, então significa que eu vou clonar o valor que já tem. Então, ponto, eu chamo spread operator, eu vou clonar o meu state, que já tem o meu estado, tá? Com o novo valor que vai receber. Tá? Então, a minha propriedade name, eu vou passar o nome da minha propriedade name, tá? Agora, o que eu vou pegar? Nesse caso aqui, agora eu vou pegar a minha ação, a minha action, tá? Então, eu vou colocar action, ponto, aí payload, porque payload é a carga que eu estou recebendo, ponto name, tá? Então, ficou confuso agora, né, pessoal? Agora travou, né? Então, vocês veem aqui, ó, que eu tenho o tipo, tá? A minha ação, o tipo e a minha ação. Então, a minha ação é change name. Então, se a minha ação for change name, então eu vou executar também o meu payload, tá? Então, foi o que eu fiz. Eu cliquei na minha ação, a minha ação é change name. Então, eu vou retornar o valor que já tem aqui, eu vou clonar ele e vou passar um novo valor. Onde esse novo valor, que no caso é na minha propriedade name aqui, ó, name, então ela tem França. Agora ela não vai receber mais França, ela vai receber Guit Web Code, tá? Então, eu vou executar a minha ação. A minha action, a minha ação é essa aqui, ó, o dispatch em si.
Action.payload. Agora eu estou executando o objeto, tá? Ponto a propriedade, payload. Então, payload tem o quê? Tem esse valor, ó, name, with webcode, tá? Então, eu vou executar action.payload que contém name.name. Então, agora eu estou levando esse nome, tá? Eu estou levando esse nome agora, atribuindo no meu estado. É bem complexo, tá, pessoal? Eu entendo como é bem complexo, tá? Mas é assim mesmo. Agora a gente tem que exibir esse valor, pessoal. Como é que a gente vai fazer? Eu preciso exibir esse valor, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou colocar acima do meu botão aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui um H2, tá? Pra gente ver esse resultado, tá? E vou colocar aqui nome. Vou colocar assim, nome. Agora eu vou colocar expressão, porque para mim rodar código JavaScript aqui eu tenho que abrir expressões no JSX, tá? Agora eu vou pegar o meu estado atual, é o meu state, tá? Agora o meu state, ele não tem mais, quando eu clicar no meu botão que foi executado, ele não vai ter mais Francis, ele vai ter o novo valor que ele recebeu, tá? Então eu vou pegar o meu estado, state, tá? Ponto name, tá? Porque agora é o meu estado atual, pronto a propriedade. Então eu vou colocar ponto name. Tá? Então, se eu fazer assim, quando eu clicar no meu botão, ele vai mudar o nome que já tem, tá? Ele vai mudar o meu estado. Então, vamos ver isso aqui. Ó, eu tenho aqui Francis, não deu nenhum erro aqui no console, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, não deu nenhum erro. Quando eu clicar aqui, pessoal, ó, nome, olha só, eu mudei para Git Web Code. Olha só, tá vendo, pessoal? Então, significa que, ó, eu tenho o meu estado atual. Quando eu clicar aqui, eu vou mudar o meu novo estado. Mas tem algo importante aqui, pessoal, que é o poder do use reduce. Porque até aqui você pode dizer, mas isso aí o use state faz. Simplesmente eu crio um estado, quando eu clicar no botão, eu altero o estado. Tudo bem. Só que eu vou apenas ter um único estado, tá? Apenas eu vou usar ações para mudar o meu estado, tá? Deixa eu colocar um break aqui, tá, pessoal? Que o break, ele encerra, tá? Ele encerra aqui a instrução. Beleza. Vamos colocar aqui, pessoal, outra ação, tá? O que acontece então? Então eu vou colocar outra ação aqui. Eu vou colocar aqui, ó, outro dispatch, tá? Que quando eu clicar nesse botão, ele vai mudar, além de mudar o meu nome, vai mudar a minha idade, tá? Porque se vocês verem aqui, eu não coloquei, deixa eu tirar o meu use state aqui. Eu não coloquei para mudar a minha idade, tá, pessoal? Que eu posso mudar aqui também, ó. Deixa eu até colocar aqui para mostrar a minha idade também, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar um tracinho, tá? E vou colocar aqui, na verdade, assim, ó, idade. Idade, 2 pontos. E aqui eu vou colocar, ó, state, tá? State.age. Porque fez sentido. Porque agora eu quero alterar também a minha idade, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma Francis, nome, Francis, idade 29, ok? Ok. Agora eu quero mudar também o 29, tá? Então, eu vou usar outra ação para me mudar a minha propriedade age, mudar o valor. O valor inicial tá 29, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui. Eu vou criar aqui, ó. Quando eu clicar ainda nesse botão aqui, ó. Quando eu clicar, show name, executa essa função. E eu vou mudar também o meu estado do meu nome, ou da minha idade. Então, eu vou colocar dispatch, tá? Quando eu executar aqui, isso aqui você já viu, né? Então, dispatch, aqui eu vou jogar um objeto para dentro, tá? E o tipo dele, type, eu vou colocar aqui change, tá? Opa, vou colocar maiúsculo aqui, tá? Change, age, tá? Beleza. Então, essa é a minha ação, que quando ela for executada, ela vai mudar a minha idade, tá? Então, eu vou colocar vírgula e vou colocar um payload. O payload, pessoal, ele é a carga que eu vou levar, é um valor que eu vou levar, tá? Então, payload, tá? E vou passar aqui, ó, age, desponto, a propriedade age. Agora ele vai receber um novo valor. Agora eu vou receber 30, vou colocar 30, tá? Ok. Eu criei aqui, ó, um novo valor aqui, ok? Só que o que acontece? Agora eu tenho que colocar ele aqui também, ó, tá? Eu tenho que colocar essa ação, porque aqui eu criei, agora eu tenho que colocar aqui a ação. Então aqui abaixo do break eu vou colocar ainda, caso, tá? Opa. Caso, case, né? O que é caso? Colocando os pontinhos, caso. Aí eu coloco a minha ação. Qual é a minha ação? Change age, tá? Então caso essa ação for change age, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar, então return. Então return. Eu vou pegar o estado que já tem, estado atual, que é age, tá? Então state.
significa que eu estou juntando, tá, pessoal? Eu estou concatenando, vamos dizer assim, tá? Então, o meu estado, tá? Vírgula. Agora eu vou mudar quem? A minha propriedade age, tá? Então eu coloco ela aqui, ó, declaro ela aqui, tá? Aí eu vou pegar a minha ação. Quem é a minha ação? A change age. Minha action, ponto, a payload. Quem é a payload? Payload é a minha carga que contém age, tá? Então, ponto age, tá? Então, dentro de age aqui, dessa novo age aqui, tem 30, tá? Então, caso change age, action.type, o tipo da minha ação, que o tipo da minha ação aqui, ó, change age, então, eu vou retornar, tá? O estado que já tem, 29, só que eu vou mudar esse estado que já tem e vou criar, criei a minha, redeclarei aqui a minha propriedade, tá? Para receber esse valor. Então, significa que essa age aqui agora, que esse aqui, vai receber um novo valor, tá? Se eu não colocar isso aqui, eu não declarar, significa que eu não estou dizendo, olha, você aqui, propriedade age, eu tenho que colocar você aqui, ó. Então, é você que vai receber esse novo valor, tá? Então, action, que é o tipo da minha ação, ponto payload, que vai pegar essa carga que tem o valor age 30, tá? E simplesmente ele tem que mudar também, tá? Então vamos ver isso aqui, se vai funcionar. Ok. Aqui de estado inicial eu tenho o meu estado normal, name e Francis. Quando eu mudar aqui, ó pessoal, olha só, mudou. Ó, Git Webcode, tá? Pessoal, aqui tá assim, ó, deixa eu abrir ele aqui para ele ficar assim. Isso, ele vai ficar mais legal, tá? Então, nome, Git Webcode, idade 30. Tá vendo, pessoal, como ele mudou? Entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu estou usando apenas um único estado, tá? É um único state, um estado. Aqui. Que eu simplesmente, eu uso apenas ações para mudar esse estado. Sacou aí, tá, pessoal? Sacou? É bem chato, tá? Então, vamos lá, resumir. Eu criei um estado inicial, tá? Tá aqui, ó, const initial state, tem, tá? Que tem prop name e propriedade name e age, tá? Que tem os valores. Ok. Depois eu criei uma função reducer, que quando ela é chamada, ela recebe um estado, que na verdade o estado já tem, é o estado inicial. Esse estado aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse valor aqui, ó, que tem aqui dentro, ele tá aqui, nesse state. Só que quem é que tem esse state aqui? Quem é que tá aqui dentro? Initial state, ó. Por quê? Ainda dentro aqui da minha função reducer, aqui, ó, tem o initial state. Então eu criei o initial state, joguei ele para cá, para dentro, e ele caiu aqui dentro de state, tá? Então, aqui dentro, eu tenho as minhas propriedades com os valores. No caso é name, Francis e age 29, tá? Beleza. Essa função dispatch, ela executada, ela muda o meu estado. Aqui, ó. Ela muda o meu estado aqui, ó. Tá? Então, como que funciona isso aqui? Ela muda o meu estado passando o valor que ela está recebendo para dentro desse estado, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um botão aqui, ó. Só lembrando, pessoal, que esse código aqui, ó, ele é fora do return. O return aqui é JSX, tá? Então eu criei o meu botão, criei uma ação de clique, tá? De evento de clique. Quando eu executo nesse botão showName, executa essa função showName. Essa função showName sendo executada, ele executa o meu dispatch. O meu dispatch vai receber uma ação. Você vai receber um objeto que tem o tipo, né? Que é uma propriedade tipo, e o valor changeName. Ou seja, é um objeto que é considerado como uma ação, tá? Ou tipo de ação. Type e a ação changeName. E ainda eu passo um payload, passando o name e o Git Webcode, o novo nome, tá? Então, beleza. Cliquei no meu botão, executou essa função, chamei a minha função dispatch. A minha função dispatch joga agora esse valor para dentro do state, tá? Agora, esse state aqui, ele vai receber um novo valor, tá? Só que o useReducer aqui, ó, já foi chamado, que é essa aqui, ó, tá? Esse useReducer aqui, ele leva os valores aqui, ó, via parâmetro aqui, ó, tá? Então, aqui tem o estado inicial, que é o mesmo que tá aqui, o estado inicial, tá? E ele passa o tipo de ação. Então, tem a minha action, que a minha ação tem o tipo, type, né? Que a ação é changeName, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu faço uma verificação. É a mesma coisa da estrutura if, tá, pessoal? Mas aqui, por questão, a gente usa mais o switch, tá? Um padrão aqui, tá? Então, eu tô colocando aqui, ó, caso a minha action.type, tá? Ou seja, a minha action.type seja changeName, então, caso changeName, tá? Então, o tipo da minha ação é changeName, que é esse aqui, ó. Então, eu vou retornar o valor que já tem, eu vou pegar o estado inicial que já tem, que no caso é name, Francis e age, tá? E vou clonar um novo valor. Então eu vou mudar esse valor, tá? Eu vou clonar esse valor que já tem, tá? Aí a minha propriedade name, que é esse name aqui, agora vai receber o tipo da ação, tá? Que o tipo da ação é o quê?
change name ponto payload, ou seja, change name ponto meu payload, que o meu payload tem ponto name, que o meu name tem esse valor. Então, eu retorno esse valor e eu alterei o meu estado. Então aqui eu vejo state, que agora é o meu estado, ponto a minha propriedade name. Então state ponto a minha propriedade name, que agora tem um novo valor, que no meu caso é o meu nome, Git Web Code. E assim, ao mesmo tempo eu disparo também a dispatch, que ela recebe aqui, ó, um objeto, tá? Que é o tipo da minha ação, um objeto, tá? E ao mesmo tempo, também ela é disparada aqui no meu dispatch, claro, e eu levo também a ação para cá, tá? Então essa ação aqui agora é essa daqui, ó, change age, tá? Então quando eu cliquei no botão, executou as duas ações aqui, ó, é o change name, change age. E aqui simplesmente eu fiz o mesmo papel, stage, tá? Eu clonei o valor que tem com o novo. Então quem que eu vou mudar? Qual a propriedade que eu vou mudar? A minha propriedade age, por isso que eu coloquei ela aqui, ó, tá? Isso aqui, pessoal, inclusive eu já recebi alguma mensagem de pessoas com dúvida aqui nessa parte, tá? Por quê? Mas para que esse age aqui? É porque aqui é o meu estado que tem, aí aqui é como se eu estivesse dizendo assim, ó, eu vou trocar esse valor que já tem para a propriedade, mas que é a propriedade que vai receber esse novo valor? Aí eu coloco, ó, age. Então essa propriedade aqui, age, agora ela não vai receber mais 29, ela vai receber essa nova, que no caso é o tipo da ação, action.payload, que vai receber age, que tem 30, tá? Então automaticamente agora o meu estado tem também esse novo valor, 30. E eu chamo ele aqui, eu mostro ele aqui, ó. Então, state, eu chamo o meu estado, ponto age. Ponto age, que agora vai ter o novo valor. Não é mais 29, agora é 30, tá? E simplesmente, tá aqui, ó. Agora eu vou clicar, mudei, tá vendo, ó? Então, idade 30, nome Git Web Code. Vamos atualizar a página de novo. Beleza, a princípio, o início, nome, Francis, idade 29. Cliquei, mudei o valor. Tá bom, pessoal? É bem complexo, tá, pessoal? O Use Reducer ele é bem chatinho, tá? E o Use Reduce ele fica mais profissional quando a gente usa ele usando o Context API, tá, pessoal? Que a gente trabalha com contexto, tá? Então, a gente vai trazer, inclusive, uma aula mais na frente, tá, pessoal? Trabalhando com os dois juntos, porque deixa a aplicação mais profissional, tá? Mas isso aqui, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Reveja isso aqui, tá, pessoal? Porque é chatinho mesmo, é bem chato. O Use Reduce, ele não é simples, tá? O pessoal que já trabalha com Redux, já isso aqui é coisa simples, que é quase a mesma... Tá, pessoal? Muda algumas coisas, tá? Tá, pessoal? Mas eu espero que vocês tenham entendido dessa aula, tenham gostado, tá, pessoal? E até a próxima, pessoal. Valeu!